Mateus capítulo 9, do 14 ao 17. Jesus. Mateus capítulo 9, do 14 ao 17. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles irão ou vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você está feliz hoje? De verdade? Você está feliz? Alegre? Deus é bom. Que privilégio nós temos de participar da mesa do Senhor hoje. Essa passagem que nós lemos, ela é descrita, ou ela é contada nos 3 evangelhos sinóticos. E é interessante que os evangelhos contam as mesmas histórias, mas normalmente a sequência muda um pouco, porque cada evangelista escreveu de acordo com a sua ótica, do seu entendimento, o seu nível de importância para cada acontecimento. Mas eu achei interessante que quando os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram acerca dessa passagem, os 3 escreveram na mesma sequência. Se você ler Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5, você vai ver que essa passagem está na mesma sequência e de forma bem similar. Logicamente, alguns põem um detalhe a mais do que o outro, mas a sequência conta muito. Essa passagem, Jesus nos dá 2 exemplos, 2 ilustrações para demonstrar a incompatibilidade da nova aliança com a antiga aliança. Jesus está querendo dizer aqui que existe alguma coisa incompatível entre a graça e a lei. Jesus fala de coisas que são incompatíveis com a nova aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança no sangue de Jesus, que foi efetuada na cruz do Calvário. A antiga aliança, a lei mosaica, aquilo que Moisés recebeu de Deus. A nova aliança, a aliança feita no sangue de Jesus, naquela cruz. Quantos sabem aqui que existem algumas coisas que são incompatíveis conosco, para nós, quando nós vivemos a nova aliança? Diz amém. Amém. Irmãos, eu tenho entendido que alguns hábitos são incompatíveis com viver numa nova aliança. Tem algumas coisas que eu preciso parar de fazer. Alguns hábitos que eu tinha que agora já não são mais compatíveis com a minha nova natureza. Aleluia! Algumas atitudes se tornam incompatíveis. Algumas personalidades se tornam incompatíveis. Preste atenção, estou falando com você. Amém? Só 2 falaram amém. Quando a gente começa a falar diretamente, ninguém fala amém. Irmãos, quando a gente está pregando, alguém me contou uma história ontem, que a gente sempre quer apontar, se o irmão tivesse aqui, né? Ele ia receber essa palavra. Não, é você quem Deus mandou aqui para receber essa palavra, viu? Então existem algumas atitudes que são incompatíveis com aquele que está na nova aliança. Algumas falhas de caráter se tornam incompatíveis. Alguns ambientes se tornam incompatíveis. Tem coisas que a gente precisa deixar de lado. Ambientes que nós frequentávamos, já não frequentamos mais. Algumas amizades se tornam incompatíveis. Algumas palavras, brincadeiras, piadas se tornam incompatíveis. Algumas coisas que eu assistia na televisão já não são mais compatíveis.
Algumas músicas que eu ouvia já não são mais compatíveis, porque eu não vivo uma antiga aliança, eu vivo uma nova aliança no sangue de Jesus, e eu fui feito uma nova criatura. Eu não sou mais a antiga criatura, agora tudo se fez novo em nome de Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós precisamos nos tornar compatíveis com Ele. Semelhança do Filho. O caráter é dele, o coração é dele, a palavra dele. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se não alinha com Cristo, eu estou fora. Não é mais para mim. Irmãos, sabe como que a gente consegue discernir essas coisas? Será que Cristo participaria disso que eu estou participando? I'm gonna preach today. Hoje eu vou pregar um pouquinho para vocês. Será que Cristo entraria nesses ambientes que eu estou entrando? Será que Cristo contaria essa piada que eu contei? Pastor, piada tem problema? Tem quando ela tem cunho sujo, de malícia. Será que Cristo entraria nessa igreja? Pastor, tem igrejas que Cristo não entra, gente. Tem igrejas cheias de pessoas vazias de Cristo. Será que Cristo estaria neste lugar? Será que essa amizade está? Porque se não se alinha, se não é compatível com o caráter de Cristo, tira-me daqui, eu estou fora, não quero mais para a minha vida. Se não está de acordo com aquilo que Cristo é, não é para mim. Será que a minha personalidade está se alinhando com Cristo? Pastor, mas eu sou assim, nasci assim, cresci assim, é coisa da minha infância, é trauma que eu carrego. Irmão, você trouxe trauma até encontrar Jesus. Quando você encontrou Jesus, os traumas foram todos... Ei! Eu estou falando com alguém aqui? Eu estou falando com alguém aqui, olha, pastor, eu cresci assim, vou morrer assim. Então encontra Jesus que você morre diferente. Encontra Jesus que você morre para a carne. Encontra Jesus que você morre na cruz de Cristo. Encontra Jesus, porque tem que ser compatível com Cristo. Tem que ser tirado se não for. Estou fora. Jesus entra nesse assunto de compatibilidade por causa de uma pergunta que os discípulos de João fizeram acerca do jejum. Foi feita pelos discípulos de Jesus. Mas só que para nós entendermos o que ele quis dizer com o pano novo, ou tecido novo numa vestimenta velha, e o vinho novo no odre velho, nós precisamos voltar no começo do capítulo 9 de Mateus. Começo do capítulo 9, Jesus começa a explicar a incompatibilidade do seu ministério, da sua aliança, com a antiga aliança. Mateus capítulo 9 começa dizendo assim, eu quero que você leia, hoje nós vamos ler Bíblia para Dedéu. Eu aprendi isso aí com a Tamires, ela é mais velha, ela fala isso. Olha só, Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Então vamos lá, Jesus estava voltando para a sua própria cidade. Marcos capítulo 2 fala o quê? Que não só foi para a sua própria cidade, ele entrou na sua própria casa. Onde que Jesus morava? Quem é crente bom de Bíblia aqui sabe? Onde que Jesus morava? Qual era a cidade? Cafarnaum. Aleluia, pastora Daniela, salvou a gente. A cidade que Jesus morava, depois que começou o seu ministério, era Cafarnaum. Cafarnaum era a principal cidade da Galileia. Geografia bíblica aqui para vocês. Jerusalém, mais ou menos no centro de Israel. Galileia estava ao norte, o reino do norte. Judéia ao sul, o reino do sul. Quando as tribos se dividiram, o reino do norte se dividiu do reino do sul. O reino do sul ficou conhecido como Judá, o reino do norte ficou conhecido como Israel, e a sua capital era Samaria, que estava na Galileia. Então Jesus morava na Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum. Era uma cidade principal, com muito comércio na cidade. Tinha uma rota de comércio muito grande. E não só isso, tinha ali também uma indústria de pesca muito grande. Foi onde Jesus encontrou os pescadores Pedro, Tiago, André. Jesus os encontrou ali. E Roma, sabendo disso, Roma coloca então em Cafarnaum uma coletoria de impostos. Coloca ali um posto de coletar impostos. Por quê? Porque era uma rota de muito comércio. E todo mundo que entrava ou saía da cidade precisava pagar impostos.
Você vai lembrar que Zaqueu, que encontrou com Jesus, era o chefe dos publicanos. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos do povo. Eles eram judeus também, porém odiados pelos judeus. Por quê? Porque eles se aliançaram com Roma e agora estavam cobrando impostos do seu próprio povo. Mas por que eles ficavam odiados por cobrarem impostos? Pergunta boa que você me fez agora. Vou responder para você. É porque eles não cobravam justamente. Eles pagavam uma licença, como se fosse uma franquia para Roma, e eles agora tinham direito de cobrar tudo quanto eles quisessem do povo. Então eles cobravam o que era justo e colocavam mais em cima para os seus próprios bolsos. Então o povo de Israel odiava os publicanos. Você vai ver que quando Jesus encontra Zaqueu, ele fala assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Por quê? Porque ele sabia que era normal para um publicano cobrar 4 vezes mais do que era o normal de um imposto. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, a cidade onde ele morava. A cidade dele tinha a casa dele e ali tinha uma coletoria de impostos. Isso é importante para nós lembrarmos. Eu vou voltar para aí. Por quê? Porque nessa coletoria estava um homem chamado Mateus, ou também chamado Levi, que morava na cidade de Jesus, pertinho da casa de Jesus. Ih, Jesus. Capítulo 9 começa dizendo assim: Jesus volta para sua própria cidade. Marcos diz que ele estava na sua própria casa. E quando o povo descobriu que ele estava em casa, o povo da cidade toda veio para a casa de Jesus. E encheu tanto a casa que a Bíblia fala que não conseguiam entrar mais na porta. Estava tudo lotado. E a Bíblia diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Irmãos, eu amo quando a Bíblia fala desse jeito. Porque eu começo a imaginar na minha mente a palavra pregando a palavra, o logos pregando o logos. Você já imaginou? Se é bom nós ir numa igreja e nós ouvimos uma pregação bem estruturada que explica a Bíblia, imagina nós ouvindo de Jesus. Você já imaginou sentar na casa de Jesus? Presta atenção, vamos nos colocar lá na casinha de Jesus. Você imaginou entrar na casa de Jesus, sentar na mesa de Jesus, que provavelmente por ser carpinteiro ele mesmo tinha construído. Então sentar na mesa de Jesus, aí você ouvir da palavra, sobre a palavra, explicando aquilo. Ei, irmão, eu não sei se você se anima, mas eu começo a pensar como era privilegiado aquele povo. Eles se assentaram para ouvir Jesus pregar a palavra. Porque onde Jesus estava, a palavra era pregada, irmãos. Ei, Jesus. Onde Jesus está, a palavra precisa ser anunciada. Aqueles que seguem a Jesus, todas as vezes que se reúnem para falar do quê? Da palavra. Pode começar em esporte, pode começar em política, pode começar em trabalho, pode começar em vários assuntos, mas sempre volta para a palavra. Amém ou não amém? Amém. Você é assim também? Sempre que estamos à mesa, reunidos, nós voltamos para a palavra. Por quê? Porque Jesus se torna o centro da mesa. Jesus se torna o foco da mesa. Irmão, pode começar em qualquer outro assunto. Você pode começar a falar mal do Flamengo, do Corinthians, você pode falar do que você quiser, mas você vai terminar falando do Cordeiro de Deus que morreu numa cruz por nós. Porque Jesus se torna o centro. Jesus se torna o centro da palavra. Você quer conhecer alguém que é espiritual de verdade? Analise a conversa dele. Se a conversa dele não tem Bíblia, não tem Jesus, a espiritualidade dele é falsa. É simples assim. Se você passar 3 horas com a pessoa e ela não tocar em Jesus, não falar o nome de Jesus, não falar da palavra, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Porque todos que se sentam numa mesa e são discípulos de Jesus, não tem como não falar acerca do seu mestre. Jesus se torna o centro de tudo. Amém? Amém. Irmãos, nós como igreja precisamos aprender isso. Que todos os ambientes que nós estivermos, nós temos que tornar Jesus o centro. E a palavra dele tem que ser sempre falada no nosso meio. Porque eu posso falar de esportes, eu posso falar de tecnologia, eu posso falar de política, eu posso falar de muitas coisas, mas ainda continua sendo que a palavra é a única que tem poder para libertar. Diz amém, pelo amor de Deus.
A palavra é a única que tem poder para produzir fé. A palavra que consola, que anima, que renova, que transforma. A palavra revela o Filho. Então não adianta eu sentar numa mesa por 3 horas e falar de qualquer assunto, porque o único que vai transformar as nossas vidas é a palavra que revela o Filho. Amém? Jesus estava em casa. Tempo de relaxar. Ele tinha vindo de longos dias de ministério. Tinha atravessado o mar da Galileia e chegou em casa. Eu imagino ele falar, agora eu vou sentar no sofá, vou ver um Netflix aqui, vou ver a casa de Davi, uma coisa de Moisés, alguma coisa aqui para comer. Fiz até o Steve rir. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Recebendo pessoas em casa. Vou falar com você agora, viu? Quem entendeu o evangelho de verdade não perde tempo com coisas que não valem a pena. Não é errado você assistir. Eu assisti a casa de Davi, gostei pra caramba, critiquei bastante também, porque tem muita coisa que não é bíblica. Mas, irmãos, nós temos que ser hospitaleiros. A nossa casa tem que estar cheia de pessoas. Jesus chegou em casa cansado pra caramba. Eu imagino, a Bíblia fala que todos os enfermos que vinham ele curava. Eu imagino, ele devia estar exausto, mas a casa dele estava cheia de pessoas. A casa dele estava cheia de pessoas. Irmão, encha a sua casa de pessoas. Leve pessoas. Pastor, convidar os líderes da igreja também, mas não só. Convide com aquele que veio pela primeira vez, aquele que veio pela segunda vez. Convide aquele que você nunca conversou. Vai aí fora aí, ó, encontrou um brasileiro, um hispano-americano, convide para sua casa. Ai, pastor, nem sei quem eu vou colocar dentro de casa. Irmãos, pelo amor de Deus, nós damos tantas desculpas, né? Eu me lembro, isso me veio agora, mas eu me lembro quando nós éramos crianças, minha mãe colocou uma família de bruxos dentro da nossa casa. Eles vieram do Nordeste. Fala, Deus. Fala. Vieram do Nordeste, é parte do testemunho, gente, para. Terrinha que tem uma bruxaria, tem uma macumba, um negócio assim. E eles estavam morando na rua. Minha mãe pegou a família toda, levou para dentro de casa, sem saber que eram bruxos. E eu me lembro, irmãos, olha como está me voltando. Jesus, misericórdia. Aqui é o Espírito, porque eu nunca mais tinha pensado nisso. Eu me lembro eu fazendo um trabalho de escola, e aquele homem me ajudando a fazer um trabalho de escola com uma caixa de sapatos, que eu precisava fazer uma caixinha pequenininha. Ele pegou uma caixa de sapatos grande, cortou e fez ela pequenininha para mim. Só que a minha mãe tratou eles tão bem, que eles começaram a congregar com a gente. A minha mãe tratou eles tão bem, cuidou tanto. Meu pai, detalhe, tá? Meu pai estava nos Estados Unidos. Era minha mãe e 3 crianças dentro de casa. Mas aquilo ali resultou na salvação daquela família. Irmãos, nós colocamos tantas desculpas para trazer pessoas para dentro de casa. Jesus chegou cansado de uma viagem e falou, sabe o que eu quero fazer? Eu quero encher a minha casa de pessoas. Jesus estava recebendo pessoas, porque o tempo de descanso e solitude para Jesus era nas madrugadas falando com o Pai. Quer dizer que a gente descansa falando com o Pai? A gente descansa orando, irmãos. Crente não descansa. Crente descansa orando, falando com o Pai. O renovo vem do alto. Aqui, ó, o renovo vem lá do alto. Jesus descansava nas madrugadas falando com o Pai. Quem sabe para que foi chamado não perde tempo com coisas desnecessárias. Jesus foi chamado para ganhar o quê? Pessoas. Então ele enchia a casa dele de pessoas. Ele enchia a casa dele de pessoas. Em meio à reunião, Jesus ali pregando a palavra, empolgado, pulando. Ele dava aqueles pulinhos assim, sabe? Jesus era empolgado para pregar. Eu não creio num Jesus que era triste para pregar. De maneira alguma. Irmãos, Jesus não era triste para pregar. Jesus era alegre. Ele fazia as pessoas ficar com fome da palavra. Quem saía dali falava, quando que vai ter de novo? Quando que é o culto de novo, Jesus? Peraí, é domingo? Não, domingo é muito tempo. Vai ter na quinta. Jesus, eu estou vindo na quinta. Eu estou empolgado para pregar, para ouvir a palavra de novo. Jesus, no meio da pregação, diz a Bíblia, que 4 homens trouxeram um paralítico. Irmãos, 4 homens. E quando eles chegaram na casa, estava lotado. Não podia entrar, a porta estava bloqueada. O que eles fizeram? Eu tive uma ideia. Subiram no telhado. Abriram o telhado.
E colocaram um paralítico, e eu gosto como a Bíblia descreve. Deixa eu ver se é Marcos ou é Mateus que descreve isso. Vamos para Marcos capítulo 2. Eu acho que é Marcos. Eu amo essa descrição. Se não é Marcos, é Lucas. Nós vamos achar daqui a pouquinho. Aqui, olha só, Marcos capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto, preste atenção nesse detalhe, talvez você nunca viu isso, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Eles abriram o telhado e eles calcularam exatamente onde Jesus estava sentado, e eles baixam aquele paralítico no ponto correspondente onde Jesus estava. Eles não trouxeram o paralítico apenas para o ambiente, eles trouxeram o paralítico ao encontro com Jesus. E só quem é crente está entendendo isso aí. Não basta trazer pessoas ao ambiente, você tem que trazer elas para encontrar Jesus. Não basta trazer a igreja, é necessário trazê-los para onde Jesus está. Você pode levar para muitas igrejas que Jesus não está. Ei, Jesus! Não basta trazer para Freedom, vamos lá, tem um café legal. Tem, bom, mas eles precisam vir ao lugar correspondente onde Jesus está. Você pode levar os seus amigos a várias igrejas, vários cultos, mas ele não vai encontrar Jesus. Mas você tem que entender onde que está Jesus, porque é lá que eu vou levar. Para isso nós precisamos saber onde Jesus está. Nós precisamos descobrir onde Jesus está. Naquela casa, irmãos, se você ler a descrição de Mateus e Marcos, naquela casa tinha um monte de religiosos, fariseus, escribas, discípulos de João, discípulos de Jesus e mais o povo. Se eles tivessem descido aquele paralítico aos pés do fariseu e dos escribas, você já imaginou? Eles abriram um telhado, desceram o paralítico e caiu na frente de um fariseu. Desceram o paralítico na frente de um escriba. Eles iam falar assim: milagre não é compatível com a antiga aliança, não é compatível com o nosso sacerdócio. Milagre não é mais pra gente, a gente não crê nisso não. Imagina se eles abrissem e colocassem na frente dos discípulos de João, porque depois eu vou explicar o porquê. Eles iriam falar: o nosso Senhor, o nosso mestre está preso. Milagres não é com a gente, não é mais compatível com aquilo que nós cremos. E neste momento da história, se colocassem aos pés dos discípulos de Jesus, eles iriam falar: ainda não é compatível com a gente, nós não aprendemos a fazer milagres ainda. Mas eu acho interessante que Marcos coloca esse detalhe. Eles colocaram no lugar correspondente aonde Jesus estava, porque tinha um naquele lugar que tinha poder para curar aquele paralítico, tinha um naquele lugar que tinha poder para perdoar os pecados dele, tinha apenas um no meio de uma multidão que tinha o poder de salvar aquela vida, e ainda continua sendo assim hoje. Existe um nessa igreja que tem poder para curar, tem poder para restaurar, tem poder para libertar e para perdoar pecados. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Então não traga pessoas à igreja, traga pessoas a Jesus. I'm preaching, vamos lá. Não leve pessoas a fariseus, não leve pessoas escribas. Quem são os fariseus? Religiosos, hipócritas, religiosos. Porque quando você leva aos religiosos, ele fala: tira ele fora da cidade, coloca ele na sarjeta, vai lá, vai pedir esmola o resto da sua vida. Mas colocaram aquele homem aos pés de um homem que era diferente. Jesus. Colocaram aquele homem aos pés de Jesus. Jesus falou: você não vai voltar para a sarjeta, você não vai voltar a pedir esmola. Pegue a sua maca, levanta e anda. A Bíblia fala que Jesus, vendo a fé dos amigos dele, perdoou os pecados dele. E aqui foi onde Jesus começou a explicar a diferença da antiga aliança para a nova aliança.
Porque quando Jesus olha para aquele paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados, os fariseus e escribas começaram a pensar: blasfêmia. Como pode um homem dizer os teus pecados estão perdoados? Apenas Deus pode perdoar pecados. É incompatível com a antiga aliança perdão de pecados. Porque os sacrifícios de animais apenas cobrem os pecados temporariamente. Para que a ira de Deus não mate as pessoas. Ela placa a ira de Deus por um tempo, mas não tira o pecado da pessoa. É incompatível. Como pode esse homem dizer: os teus pecados estão perdoados? Aí Jesus começa a dizer e explicar para eles que aquilo que a antiga aliança e a religião não podia fazer, era exatamente isso que a nova aliança veio fazer: perdoar os pecados da humanidade. Os fariseus não podiam perdoar, os escribas não podiam perdoar, os discípulos de João não podiam perdoar, mas existia um naquela reunião que tinha o poder de perdoar todos os pecados daquele homem. Era incompatível com o sistema religioso, mas era compatível com o Cordeiro de Deus. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas aqui neste lugar existe um que tem poder para perdoar pecados. E ele não está com o microfone na mão não, mas ele está passeando no meio da igreja. Ele tem poder para perdoar o teu pecado. Se você entrou hoje aqui carregando um fardo, um peso, por muitos anos, mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso ontem, fiz isso semana passada. Existe um no nosso meio que tem poder de perdoar pecados. Aleluia! Glória a Deus! Aí a religião vai dizer: não, mas ele é ladrão, ele roubou, ela se prostituiu, pastor, fofoqueira, maldizente. Mas Jesus fala: mas eu tenho o poder para perdoar pecados. Pastor, a sociedade já rejeitou, a igreja já rejeitou, mas aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Eu tenho o poder para perdoar os pecados. Escute o que eu estou dizendo para você. Não importa como você entrou aqui hoje, existe um nessa igreja, o nome dele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer te perdoar nessa manhã. Não saia daqui carregando o peso do pecado nas suas costas, porque aquilo que a religião não consegue explicar, Jesus faz sem explicação. Amém. Aleluia! Ele tem poder para curar e perdoar. E minha voz está indo. Se eu não conseguir terminar essa pregação, o Guilherme vai terminar para mim. Amém? Você pega minhas notas aqui, ó. Bora. Vocês me dão um tempinho hoje? Tenho muita coisa para falar. Sabe o que aconteceu? Eu pensei que eu ia pregar semana passada, mas eu não olhei o nosso aplicativo e fui ver na sexta-feira que não era eu que ia pregar, era a pastora Daniele. E como eu respeito o que nós determinamos, eu falei: então ela vai pregar, não sou eu. Mas eu já tinha preparado. Só que durante essa semana Deus acrescentou 1 milhão de coisas. Então eu tenho 2 pregações para pregar para você hoje. Aleluia! Glória a Deus! É bom demais! Nós começamos a viver um evangelho que você entra na igreja e sai igual. Você entra aqui com seus pecados e sai aqui carregando eles de novo. Você entra aqui paralítico e sai daqui paralítico de novo. Mas, irmão, quando Jesus está na reunião, você entra com peso e sai leve. Você entra paralítico e sai andando carregando a maca. Irmão, você não precisa sair daqui da forma que você entrou. Aleluia! É a nova aliança. É a nova aliança. Sabe, Jesus veio para chacoalhar a base da religião, os princípios da religiosidade. A religião daquele tempo não podia perdoar pecados, não podia fazer nada. Sabe o que eles faziam? Eles passavam nas estradas e davam um pouquinho de esmola para o paralítico. Era o máximo que ele podia fazer. E até o dar a esmola era feito de uma forma errada, porque eles chamavam o povo e falavam: olha aqui, ó, eu vou dar uma esmola para esse paralítico. Eles queriam se aparecer até dando esmola. A religião olhava para aquele paralítico, dava para ele uma capa, dava para ele uma maca, mas deixava ele no lugar que ele estava.
Mas chegou naquela casa, entraram na casa dele, melhor, na casa de um homem que não manda você voltar para a sua condição, para o seu pecado. Irmão, você está na casa de um homem hoje que não quer que você saia daqui da forma que você entrou. Você está na casa de alguém hoje que quer que você encontre com ele verdadeiramente e nunca mais seja a mesma pessoa, porque ele faz aquilo que a religião não pode fazer. Tem muita gente vivendo religião ainda, porque a religião, ela faz você sentir como se você fosse melhor, mas sem ser curado. Jesus cura você e você nunca mais é a mesma pessoa. Eu recebi hoje um testemunho aqui no lounge, que alguém estava com um tumor na cabeça, estava com medo de ir nos médicos fazer o exame, mas precisou ir. E quando chegou lá, o médico falou: não tem mais nada, você está curado. Irmão, Deus continua curando. Ele continua com o mesmo poder, Ele não perdeu não. Quem olha para Paulo e vê o que Deus fez na vida da filha dele, como podemos duvidar do poder do nosso Deus? Irmãos, Deus não quer deixar você da forma que você está. Ele quer que você saia daqui totalmente transformado, mas não transformado por religião, transformado pela aliança que foi comprada com preço de sangue. Naquela casa tinha muita gente. Naquela casa tinha fariseus, escribas, discípulos de João, discípulos de Jesus e o povo. Mas entrou um homem naquela casa, carregado por 4 amigos que tinham fé, que entrou ali por uma razão diferente. Uns vieram com fé que Jesus era a única solução para o seu amigo. O que você veio buscar aqui hoje? Qual o tamanho da sua fé hoje? Porque a intenção daquilo que nós viemos fazer aqui conta. A razão pela qual nós viemos aqui conta. Se você veio aqui bater cartão e dizer: cumpri mais um papel, vim para o culto hoje, pastor, eu estava presente, você vai sair daqui como os fariseus e como os escribas, religioso. Mas se você veio aqui porque você entendeu que Ele é o único que tem a solução para a sua vida, você vai sair daqui hoje carregando a sua maca. Aleluia! Como você entrou aqui hoje? Os religiosos chegaram naquela casa para criticar. Eu fico, meu Deus, dá pena na verdade. Porque talvez quem mais passou tempo com Jesus depois dos discípulos foram os fariseus. Foi quem mais passou tempo com Jesus. Mas só que o tempo deles com Jesus era para criticar e tentar pegar Jesus no erro. Se eles entendessem quem estava falando com eles. Porque quando Nicodemos entendeu, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele era também fariseu. Eles vieram para criticar Jesus. Eles vieram para ver se tinha uma boa oratória. Eu vou lá ver se a pregação é boa mesmo. Eu vou lá ver se tem poder nessa igreja mesmo. Enquanto aquele paralítico carregado por 4 amigos vieram dizendo: Ele é a única solução para a minha vida. Eu vou lá porque eu quero encontrar Ele. Me coloca na frente dele, por favor. Me coloca na frente dele. Qual a intenção de você estar aqui hoje? A intenção faz a diferença. Eu posso vir ao culto por costume, porque eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir o pastor pregar. Ou eu posso vir ao culto porque eu entendo que Ele é a única solução para a minha vida. Ele é o que eu preciso para a minha vida. Aquela multidão exprimia Jesus de todos os lados, porque eles queriam ver Jesus. Mas tinha uma mulher no meio da multidão que falava: se eu apenas tocar na orla das suas vestes. A intenção importa. Por que nós viemos aqui hoje? É ceia, pastor. Eu não falto o culto de ceia. Religioso. Você falta todos os outros cultos menos de ceia. Religioso. A ceia não te salva. Quem te salva é o Jesus que mandou a gente tomar a ceia. Religioso. Pastor, eu vou porque senão você vai me ligar na segunda-feira perguntando onde eu estava. Religioso. Eu não ligo para cobrar, eu ligo porque eu me importo com você. Fico preocupado. Mas se você veio hoje aqui para tocar nas orlas, tocar apenas na orla do vestido dele,
para dizer: Senhor, me mostra a tua face pelo menos. Senhor, eu quero só te ver hoje. Deixa eu entregar aquela gratidão que eu tenho dentro de mim. Deixa eu entregar aquela adoração que eu tenho aqui guardada no meu peito. Você não vai sair daqui da mesma forma. Quantos creem assim? Levante a sua mão. Aleluia. E eu acho interessante Jesus falando para eles: olha, vou explicar para vocês agora. Eu vim fazer o que a religião não podia fazer. Eu vim fazer o que a lei de Moisés não podia fazer. Esse milagre de Jesus e o perdão de pecados era Jesus dizendo: eu posso fazer aquilo que a religião não pode fazer. Segunda coisa que Jesus vai explicar. A Bíblia fala que Jesus sai da sua casa, começa a caminhar, e uma multidão seguia Jesus, e ele vinha ensinando a multidão. E no meio do caminho, Jesus vê um homem chamado Mateus, Levi. Mateus e Levi são as mesmas pessoas, gente. Mateus é o único que usa o nome Mateus, mas Marcos e Lucas vão dizer que é Levi, porque é igual Simão Pedro, né? Tem dois nomes. É igual Paulo e Saulo. Não é que mudou o nome, não. Um era grego, o outro era hebraico. Jesus saiu da sua casa, onde estavam os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época. E ele vê um homem que estava ali na coletoria chamado Mateus. E eu acho tão interessante que ele não para, a Bíblia pelo menos não revela que ele parou para conversar com Mateus. Diz que ele viu Mateus e falou assim: segue-me. Mateus deixou tudo para trás, abandonou tudo para trás, e imediatamente seguiu Jesus. Certamente Mateus, por estar na cidade de Jesus, já tinha ouvido Jesus ensinar. Certamente por morar na cidade de Jesus, já tinha visto Jesus fazer milagres. Eu imagino aquele paralítico saindo da casa de Jesus, passando na frente da coletoria, e Mateus perguntando para ele: ei, não era você que estava sentado aí pedindo esmola? Como que você está tão feliz agora, caminhando, carregando a sua maca? E o paralítico falando: eu entrei na casa de um homem chamado Jesus. Eu encontrei um homem chamado Jesus, e ele mudou a minha história. Eu imagino Mateus lá dizendo: e eu aqui cobrando impostos, e eu aqui trabalhando na carpintaria, e eu aqui limpando casa, e Jesus fazendo milagre, e eu aqui trabalhando de aplicativo, e Jesus fazendo milagre. Eu quero ver esse homem também. Aí passa um tempo, Jesus vai na carpintaria. Você sabia que Jesus visita a carpintaria também? Ele não está só aqui dentro dessas quatro paredes, não? Você sabia que Jesus entra lá na casa onde você está trabalhando, pega você e até os clientes? Você sabia que Jesus faz isso? Jesus vem passeando, passa na frente de Mateus. E eu imagino Mateus, pensa, lembra comigo, alguém odiado pela sociedade, alguém rejeitado pela sociedade. Jesus passando e fala para ele: ei, você aí, segue-me. Ele fala: eu? É comigo mesmo? Eu? Lá está Sara? Eu mesmo? Lá da Paraíba, eu, Senhor? Pode vir alguma coisa boa da Sara? Eu, Senhor? Segue-me. A Bíblia fala que esse verbo viu significa assim: observar atentamente, estudar. Jesus não apenas olhou para ele, Jesus estava observando Mateus muito antes de Mateus entender que Jesus estava observando ele. Jesus estava estudando Mateus muito antes. Eu imagino cada vez que Jesus passava ali pela frente, ele dava uma olhadinha: é tu. Daqui a pouco vai ser tu. Daqui a pouco é você. Tá achando que vai ficar muito tempo fora da igreja? É tu, daqui a pouco é tu mesmo. Eu imagino, a Bíblia fala, esse verbo viu, no grego é observar atentamente. Jesus observava, Jesus está te observando, meu irmão. Ele está só olhando para você e vendo o que você está fazendo aí. O que você está gastando o seu tempo, porque daqui a pouco eu vou te chamar por nome. Daqui a pouco eu vou te chamar por nome. Daqui a pouco eu vou te chamar por nome. Mateus, segue-me. E eu acho interessante que fala que Mateus deixou tudo imediatamente e seguiu Jesus. Por que Mateus fez isso?
Eu imagino Mateus dizendo, tem algo diferente nesse homem. Tem algo diferente, ninguém pode fazer o que ele faz. Ninguém fala como ele fala. Eu, o mais rejeitado de toda a cidade, ele está me chamando. Eu tenho valor para ele. Irmão, sabe de uma coisa? Não importa o seu background. Não importa de onde você veio, o que você fez, deixou de fazer. Não importa se seus pais te amaram ou se eles te rejeitaram. Não importa se você está cheio de traumas, de dores, de feridas. Jesus te vê e te chama pelo nome. Ele tem todo o poder para deixar você do jeitinho que Ele quer que você seja. Tem pessoas que dizem, não, Ele vai curar o do lado, vai salvar o da frente, vai libertar o do lado. Mas só que para mim não tem jeito. Tadinho. Coitadinho de mim, não tem jeito. Irmão, se Jesus salvou o Adaelton, Ele pode salvar você também. Eu imagino aquele paralítico falando, 10 minutos atrás eu não estava andando, agora eu estou andando. O que você está fazendo aí cobrando imposto ainda, meu amigo? O que você está fazendo aí gastando o seu tempo com coisas que não têm valor ainda, meu amigo? Corre para Jesus. E antes mesmo dele conseguir sair daquela coletoria, Jesus correu para ele. Será que Jesus está correndo para alguns aqui neste lugar? Ele me escolheu. Ele me chamou. Mateus deixa tudo. Segue Jesus. E eu acho interessante porque quem entende Jesus de verdade, deixa tudo para seguir Jesus. Mateus não pediu para Jesus, deixa eu continuar sendo um coletor de impostos, mas agora eu vou ser justo, vou ser honesto. Eu vou ser um coletor de impostos cristão agora. Senhor, me deixa aqui, só me cura, me aceita, me renova, mas eu vou continuar sendo o que sou, mas agora eu vou ser diferente. Ele não pediu isso, ele abandonou tudo para seguir Jesus. Quando Jesus chamou Pedro, André, seu irmão, e João, a Bíblia fala que deixando os barcos e as redes, que era o seu ganha-pão, que era naquela época, era uma companhia muito grande, era uma empresa muito grande. Eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Quando Jesus te chama, Ele não te chama pela metade, meu irmão. Ele não está querendo metade do seu coração. Ele não está querendo metade da sua vida. Ele não está querendo metade da sua mente, do seu dinheiro, da sua vida final. Não. Jesus quer tudo que você tem. Se não é compatível com o reino, tem que deixar para trás. Existem profissões que não são compatíveis com o reino e tem que serem deixadas para trás. Existem profissões. Existem coisas que nós precisamos renunciar para seguir Jesus. Mateus deixou tudo. Aquele que era rejeitado, abandonado, deixou tudo, porque um homem passou na sua frente e disse, eu quero você para me seguir. Agora eu acho interessante que Jesus curou aquele homem paralítico da sua enfermidade. Mas Jesus precisou libertar Mateus da sua ganância. Tem muitos que vêm para a igreja precisando de milagres físicos, enfermidades que carregam no seu corpo. Mas tem muitos que estão precisando de libertação de enfermidades do coração. Mateus não tinha defeito no seu corpo, mas tinha defeito no seu caráter. Assim como Jesus curou o paralítico do defeito físico, Ele libertou Mateus do defeito de caráter. Irmão, para Deus não tem limite do que Ele pode fazer na sua vida. Tem pessoas que não estão doentes fisicamente, mas estão doentes no seu caráter. E Deus quer te libertar do mesmo jeito. Mateus então começa a seguir Jesus. E a primeira coisa que ele faz, olha como a nova aliança é diferente da antiga aliança. A primeira coisa que ele faz, depois que ele se converte, se torna um discípulo de Jesus, ele sai da coletoria e vai para a mesa. Ele sai de cobrar impostos e vai servir a mesa. Leia comigo, Mateus capítulo 9. Eu quero ler com você, a partir do 9. Mateus 9, 9. Vai fazer sentido. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de quem?
na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos à mesa. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Jesus tira Mateus da coletoria e Mateus logo entende a mensagem e prepara uma mesa para Jesus se assentar com seus amigos. Na coletoria você tira das pessoas, na mesa você serve as pessoas. Na coletoria você rouba as pessoas, na mesa você abençoa as pessoas. Na coletoria você ganha a sua vida, na mesa você ganha vidas para Jesus. Irmãos, uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal, foi tanto aleluia, tanto glória a Deus, você não está entendendo. Será que vocês estão acordados comigo ainda? Amém. Aleluia! Aleluia! Você quer saber quem realmente segue Jesus? Olha aqueles que se assentam na mesa com pecadores. Não para se corromper com o pecado deles, mas para levar o coração do mestre até eles. Ele abandonou a coletoria, se assentou na mesa. Por quê? Na coletoria ele era superior. Ele era honrado por Roma. Mas na mesa ele se tornou servo dos seus amigos. Jesus. Ele abandonou tudo, ofereceu um banquete para quem? Para os ricos, para os religiosos. Não, ele convidou os seus amigos. Irmãos, nós temos que convidar amigos à mesa de novo e convidar Jesus para se assentar com a gente. Nós temos que começar a falar de Jesus para amigos que estão precisando. Nós temos a tendência de abandonar os amigos. Enquanto Jesus nunca abandonou ninguém, ele se sentava na mesa para ganhar. Agora, existe tempo e estação para tudo. Se você vai se corromper nessa mesa, não se assente. Mas se você vai lá para transformar o ambiente da mesa, então se assente e pregue Jesus para eles. Como nós estamos apresentando Jesus aos nossos amigos? Ele faz um banquete. Ele convida os seus amigos. E olha a classe de pessoas que ele convidou. Publicanos, pessoas igual a ele. Carpinteiros. House cleaners. Trabalham em aplicativo de Uber, de DoorDash. Ele convidou aquelas pessoas. Sabe aquele grupinho que você tem lá? De Amazon, de DoorDash, de Uber, de carpintaria, de pescaria. Eu soube que tem um grupo de pescaria aqui bem grande, né? Eu quero ver quem está pregando Jesus naquele grupo. Fala Deus, fala Deus. Toca-me comprar. Por quê? Ele convidou os publicanos, pessoas que trabalhavam com ele. E aí fala assim, convidou os publicanos e pecadores. Eu imagino ele saindo na rua e falando, vem cá, você também. Vem cá, não, vem cá você, para minha casa. Irmãos, ele tinha uma casona. Ele era rico. E ele começou a encher a casa dele. Por quê? Porque Jesus enchia a sua casa de pecadores. Quem é discípulo também enche a casa de pecadores. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que fazer o que o meu mestre faz. Se o meu mestre convida pecadores para a sua casa, quanto mais eu para a minha casa. Ele encheu a casa de publicanos e pecadores. E qual foi a mensagem de Mateus? Eu sei o que Jesus deveria estar falando, mas qual foi a mensagem de Mateus? If he did it for me, he can do it for you. Se ele fez por mim, ele pode fazer por você. Se ele curou a mim, ele pode curar você. Se ele escolheu a mim, ele pode escolher você. Se ele salvou a mim, ele pode salvar você. Qual é a mensagem que eu vou falar? Pastor, não sei pregar. Pastor, não sei falar. Não lembro versículos. Mas eu posso testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Ele me salvou, ele pode salvar você. Eu era um pobre pecador. Eu era alguém que ninguém dava valor. Mas Jesus me encontrou e Ele pode encontrar você. Jesus me salvou, Ele pode salvar você. Jesus restaurou o meu matrimônio, pode restaurar o seu. Jesus salvou a minha família, pode salvar a sua. Ele começou a falar daquilo que ele vivia. Não adianta você falar daquilo que você não vive. Não adianta pregar aquilo que você não domina. Pregue daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Traga as pessoas e fala assim, deixa eu te contar. Eu era um pobre, perseguido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz.
Jesus. Você quer que eu cante, Nadel? Aleluia. Aleluia, eu estou muito rouco para cantar. Jesus. Por quê? Porque eu era mesmo. Irmãos, quando eu lembro daquilo que Deus fez na minha vida, quando eu atravessei o México com a minha mãe, eu me lembro que eu tinha uma muda de roupa, a gente fala, não sei, uma roupa, para ir para a escola todos os dias. Todos os dias. Não é de bens materiais, não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que Deus viu quando nós não tínhamos nada, nos amou quando nós não éramos nada, nos escolheu quando nós não éramos nada. Davi não foi escolhido quando já era rei, ele foi escolhido quando era pastor de ovelhas. Deus está vendo tudo que você está passando e Ele te escolhe quando você está no seu pior momento. Ele escolheu Mateus quando Mateus era odiado por todos. O que Mateus fez? Se tem solução para a minha vida, vai ter para os meus amigos também. Se esse Jesus tem poder de me fazer discípulo dele, eu que sou rejeitado por todo mundo, ele pode salvar você também. Irmãos, se eu fosse você, eu entrava nas escolas, eu entrava no trabalho e falava, let me tell you something. Come here, let me tell you something. If he did it for me, he's gonna do it for you. Não, mas para mim não tem solução. Sabe, uma vez eu pregava para um redneck, amigo meu, o Larry. Eu já falei dele aqui. O Larry é o redneck mais legal que eu já conheci aqui na América. Ele é. E o Larry falava assim, quando eu comecei a pregar para ele, não tem solução para a minha vida. Eu falava, por que você diz isso? Ele tinha já na época ele tinha uns 58 anos. E ele falava, porque foram 58 anos de vivendo no erro. Se eu te falar tudo que eu já fiz, se eu te falar tudo que eu já pratiquei, se eu te falar todas as coisas que eu já pensei, você nem conversaria comigo. Não tem solução para a minha vida. E eu falava para ele, olha, eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas eu sei que o meu Jesus perdoa todos os pecados, Larry. Tem solução para a sua vida sim. E ele falava, mas você é muito otimista. Você crê numa coisa que eu não creio. Eu falo, eu creio que o Jesus que me salvou pode salvar você também. Sabe que esses dias, eu falo dias, mas alguns meses atrás, talvez até um ano, eu conversei com o Larry, fazia muito tempo que eu não conversava. E ele falou, eu estou assistindo as suas pregações. E eu falei, sério, como? Ele falou, no Facebook. E eu falei, como assim? Porque agora o Facebook coloca tradução. Então eu estou assistindo as suas pregações e eu estou entendendo o que você está falando. Mas precisou de alguém falar, tem solução para a tua vida. Mateus pegou aqueles publicanos, colocou dentro de casa e falou assim, Jesus me tirou do pecado, tem solução para você também. Jesus curou a minha depressão, a minha ansiedade, tem solução para você também. Jesus me libertou da pornografia, tem solução para você também. Jesus tirou toda a minha ambição desregulada, tem solução para você também. Jesus mudou a minha história, tem solução para você também. Quantos podem levantar a mão e dar um glória a Deus que tem solução para nós? Eu não sei como você entrou hoje aqui. Talvez você está dizendo, não tem mais solução, odeio esse lugar, odeio esse país, odeio esse estado, odeio tudo que eu estou vivendo. Eu quero dizer para você, tem solução para você também. Jesus é a solução para a tua vida. Eu falava ontem com algumas pessoas, se nós colocar o nosso contentamento nas coisas ou nos ambientes, nós vamos sempre nos frustrarmos. Mas se nós colocarmos o nosso contentamento, nossos olhos em Jesus, nada poderá nos frustrar. Nada vai nos frustrar. Eu acho interessante que Jesus não tem problema de se sentar com pecadores. Jesus não se assenta com hipócritas. Essa foi forte. Eu sei que doeu, você nem lhe falou glória a Deus porque doeu. Sabe por quê? Quem é hipócrita? Hipócrita é aquele que diz que está bem quando não está bem. Hipócrita é aquele que diz, não estou precisando de nada, mas está precisando de tudo. É a falsa humildade. Hipócrita, na verdade, é aquele que acha que não precisa de Deus. Irmãos, Jesus não tem problema em sentar com pecadores, porque pecadores reconhecem que são pecadores. A religiosidade nos torna hipócritas. Que se eu orar meia hora por dia, se eu ler um capítulo da Bíblia, isso tudo é maravilhoso e muito bom, não me entenda mal, mas eu coloco a minha fé nisso. Se eu orar, se eu ler um pouquinho, se eu praticar as disciplinas espirituais, se eu vir ao culto,
tá tudo tranquilo, enquanto por dentro eu estou morrendo. Agora o pecador fala assim: eu leio porque eu preciso, eu oro porque eu preciso, eu quero Jesus porque eu preciso dele, eu não consigo viver sem ele, eu quero me assentar na mesa com ele, eu não valho nada, mas eu preciso de Jesus. Amém. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Jesus sentou na mesa com eles. Aí os fariseus, Jesus, fala assim: por que o seu mestre senta com pecadores? Jesus respondeu: eu não vim para os que são sãos, mas para aqueles que estão enfermos. Jesus não estava dizendo que eles são sãos. Jesus estava dizendo que eles achavam que eram sãos. É a hipocrisia da religiosidade. Era achar que estavam sãos. E eles estavam ali naquela mesa, naquele ambiente, para criticar Jesus que se assentava com pecadores. Versículo 14, eu vou pular um pouquinho. Agora não são os fariseus que perguntam. Então vamos lá, eu quero que você preste atenção nisso. Primeiro, Jesus tem poder para perdoar. Jesus pode curar, coisa que a religião não podia. Terceiro, Jesus se assenta com pecadores. Fariseus não se assentavam com pecadores. E agora quarto, vamos lá para o quarto. Isso tudo vai fazer sentido quando eu falar sobre o tecido e sobre o vinho. Vieram, pois, os discípulos de João e perguntaram a Jesus. Quem está perguntando aqui? Discípulos de? Não, João. Não são mais fariseus e escribas. Agora são os discípulos de João que vieram criticar Jesus novamente. Perguntaram para ele: por que nós e os fariseus... Olha só, primeira coisa. Eles se compararam, se assemelharam com os fariseus. Preste atenção. Porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos de Jesus, os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Os discípulos de João vieram agora criticar Jesus. Primeiro os fariseus criticam porque ele comia, e agora os discípulos de João criticavam porque eles não jejuavam. Primeira coisa que me chamou a atenção é por que João ainda tinha discípulo. Já parou para pensar nisso? Por que ainda tinha João ainda tinha discípulo? André, irmão de Pedro, quando João apontou o Cristo, ele deixou João e começou a seguir Cristo. Por que João ainda tinha discípulo? Os fariseus, eu entendo o questionamento dele. Mas agora são os discípulos de João que estão aqui criticando Jesus e os seus discípulos. O fato deles terem ficado com João demonstra também uma certa religiosidade. Porque quando João vê Jesus, ele fala assim: olha, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou o Cristo, aquele que vai vir após mim, este é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, todos os seus discípulos deveriam ter abandonado João, no bom sentido, deixado João, para seguir Jesus. Mas eles preferiram ficar com um profeta do que seguir o verbo da vida. Tem pessoas que correm atrás de profeta, não tem? Tem muita gente correndo atrás de profeta. Nós temos que correr atrás de Jesus. Nós precisamos correr atrás de Jesus. Deus estava ali. João identifica e aponta para Deus, para Jesus. E os discípulos falam: não, mas a gente quer ficar contigo aqui. Por quê? Porque tu é profeta. Vou ficar contigo. Quando eu entendi isso aqui, essa semana, eu já tinha lido, mas eu falei: por que eles ficaram com João? Por que eles não seguiram Jesus? O ministério de João foi até Jesus, já não tinha mais propósito. Senão Jesus tinha tirado ele da cadeia. Mas é mais fácil ser religioso do que ser renovado por Jesus. É mais fácil seguir religião. João, os discípulos de João também viviam um sistema religioso. Tudo que nos impede de seguir Jesus se torna religião morta. Think about that. Pense nisso. Deixa a ficha cair aí. Tudo que nos impede de seguir Jesus se torna uma religião morta. Aí eles perguntam para Jesus: nós, religiosos, e os fariseus religiosos jejuamos muitas vezes. Por que os teus discípulos não jejuam? Primeiro, a lei mosaica requeria que eles jejuassem apenas uma vez no ano, que era no dia da expiação.
Mas os fariseus foram acrescentando leis orais aos ensinos de Moisés, às leis de Moisés. E eles instituíram que um fariseu, um religioso, tinha que jejuar 2 vezes por semana, na segunda-feira e na quinta-feira. Era obrigatório todo fariseu jejuar na segunda e na quinta. E me chama muito a atenção que os discípulos de João estão seguindo os ensinos dos fariseus. Jesus estava caminhando na terra. João falou, ele é o Cristo. Sigam ele, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E eles estão seguindo ensinos de fariseus. Quantos de nós estamos dentro da igreja, Jesus se manifesta e nós seguindo ensinos de fariseus? Quantos de nós estamos achando ainda que a nossa religiosidade é por eu ser bom, eu tenho que ser... Não, irmãos, você deve, mas não por essa razão. A salvação é pela graça mediante a fé. Nós praticamos obras de justiça não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Por que eles não jejuam, Jesus? Sabe o que eles faziam? Eu vou mostrar o que a religião faz. 2 vezes por semana, eles jejuavam. E o que eles faziam? Iam para as ruas. Ficavam nas praças com o rosto triste, cara fechada, para que os outros vissem que eles estavam jejuando. Ai, que sofrimento! Por que você está sofrendo? Eu estou jejuando, faz 12 horas que eu não como. Ai, que dor de cabeça, não tomei meu café hoje. Por que você não toma café? Porque eu estou jejuando. 2 vezes por semana, eles iam para as praças para mostrar que eram religiosos. Uma falta de religiosidade. É por isso que Jesus condena eles em Mateus capítulo 6. Quer ver o que Jesus fala em Mateus capítulo 6? Aqui. Evitem de praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já receberam a sua recompensa. Quando você dá esmola, não faça diante dos outros. Ele fala assim, quando orarem, não faça diante dos outros. E quando jejuarem, lá no versículo 16, fala assim, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque se desfiguram o seu rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Toda segunda-feira e quinta-feira eles estavam tristes, dizendo, nós estamos jejuando, desfiguravam o rosto. Jesus fala assim, não, passa um gel na cabeça. Era o óleo antigamente, mas agora é gel. Passa um gel na cabeça. Lava o rosto, sorria. Você não precisa demonstrar que você está praticando algo religioso, algo espiritual. Apenas faça, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Mas aí Jesus dá uma resposta para ele aqui que é maravilhosa. Olha o que Jesus faz aqui. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está presente? Jesus falou assim, vocês estão praticando o jejum por religiosidade, para vocês mostrarem que estão tristes, mas é impossível estar triste na presença do noivo. Sabe por que os meus discípulos não praticam jejum? Porque eu estou com eles, e quando eu estou presente, tristeza não tem lugar. Vocês estão tristes toda segunda e toda quinta-feira. É impossível pedir isso para os meus discípulos, porque é impossível eles ficarem na tristeza contínua. É impossível, por quê? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Irmãos, prestem bem atenção. Eu vou explicar algo aqui. A emoção predominante de um cristão deve ser a alegria. Nós vamos passar tristezas, vamos ter momentos de luto, momentos de ansiedade, sim, mas sempre voltamos para a alegria. Ninguém quer servir um Deus que você serve se você vive de cara fechada e triste todo o tempo. Você não vai ganhar ninguém para Jesus se você não olha na cara dos outros, se você não sorri, se você não é uma pessoa alegre, está sempre assim fechado. O que aconteceu? Que vida difícil. Que problema. Jesus falou, os meus discípulos não podem fazer isso. Vocês estão jejuando para mostrar que estão tristes.
Meus discípulos não podem fazer isso porque eu estou presente com eles. Quem tem Jesus na sua vida sempre volta para um estado de alegria. Ah, irmãos, por quê? Porque a paz excede todo entendimento. O amor é incondicional. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Irmão, é impossível ser triste e ser crente. É incompatível. Pastor, então quer dizer que eu não vou ter tristeza? Vamos ter momentos de luto, momentos de tristeza, mas não ficamos neles, nós não paramos nele. Porque eu tenho um fruto que está sendo produzido em mim, pelo Espírito Santo, e a alegria. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Jesus falou, eles não podem fazer igual vocês. Por quê? Primeiro porque é hipocrisia. Eles não podem fazer igual vocês, mas eles não conseguem ficarem tristes, porque eu estou presente com eles. Irmãos, nós não devemos ter nenhum culto triste. Jesus. Pensei que você ia dar um glória a Deus agora, porque nosso culto não é triste. Nós não devemos ser culto triste, nós não devemos ser cabisbaixo. Preste atenção, levante a sua cabeça. Estufe o seu peito e lembre, quando você está passando por aquela guerra, por aquela dificuldade, por aquela batalha, você fala assim, eu estou passando, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É ou não é? É ou não é? Já dizia o irmão Lázaro. Irmãos, eu passo pela prova, mas a paz de Deus excede todo entendimento. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, venha diante de Deus com as vossas petições, orações e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Eu posso ter momentos de tristeza, mas a minha alegria não vem de mim, ela vem de Deus. Crente triste não anda com Jesus. I told you I was going to preach today. Crente triste não anda com Jesus. Pastor, mas quando eu choro na presença, não é tristeza, é choro de alegria. Pastor, quando eu me derramo, não é tristeza, é choro de alegria, é gozo do Espírito, é você ser cheio da presença de Deus. Eles não podem estar tristes como vocês. Vocês ficam tristes 2 vezes por semana. Os meus discípulos não podem fazer isso, porque nós somos o povo mais alegre da face da terra. Eu me lembro quando esse era o nosso lema. O lema do crente era o povo mais alegre da face da terra. O que tem acontecido com a gente? Estou vendo tanto crente reclamão hoje. Meu Deus, furou o pneu, eles reclamam. Irmãos, pelo amor de Deus, alguém me falou esses dias um negócio simples, mas eu falei, é verdade. Eu me atrasei para um compromisso, eu estava atrasado. E eu mandei uma mensagem, estou me atrasando, tá? Ele falou, não te preocupa não, é livramento de Deus. Irmãos, é tudo da forma que você vê as coisas. Preste bem atenção, furou o pneu, Deus está te livrando de algo pior. Ah, não está indo bem as coisas. Eu sou alegre não pelo que eu tenho, mas porque o Espírito Santo habita dentro de mim e Ele produz em mim alegria sobrenatural. Ah, crente bom é crente alegre. Você está alegre? Amém. Glória a Deus. Amém? Está alegre mesmo? Cadê o sorriso? Fala para sua cara aí que você está alegre, por favor. Lembra a sua cara que você está alegre. Irmão, venha para a igreja regozijando. Venha para a igreja alegre, feliz. Venha para a igreja, eu vou para cá. Alegrei-me quando me disseram, vamos para casa. Aleluia! O jejum tinha se tornado uma questão de tristeza, sofrimento, aparência religiosa, falsa espiritualidade, mas não era compatível com o caráter de Jesus, não era compatível com o caráter de um discípulo de Jesus. Eu não jejuo para ficar triste, eu jejuo para que eu possa me render à vontade de Deus, entender a vontade de Deus. Não é para barganhar com Jesus, eu não barganho nada, eu jejuo para que a minha carne enfraqueça e o meu espírito entenda aquilo que Deus quer para mim. Até jejuando nós devemos ser alegres, viu? Jesus fala assim, eles não podem fazer isso. Por quê? Isso é um princípio da antiga aliança. E eles já começaram a viver a nova aliança. Não é mais compatível. Aí nós entramos agora no que Jesus falou, versículo 14 em diante. Melhor, versículo 16 em diante. Jesus. Sabe? Sorry, guys, me desculpe, mas eu vou. Eu imagino Paulo naquela prisão, naquele calabouço,
trazendo no seu corpo as marcas de Cristo. E as marcas dele não era só psicológica e emocional, não, irmão. Também tinha. 2 Coríntios ele escreve dizendo assim, nós perdemos até a vontade de viver. Também tinha, mas não era. No corpo dele era marca de chicotada, de picada de cobra, de espancamento, de pedrada. E ele escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, olha, alegrai-vos. Alegrai-vos. Outra vez vou dizer, regozijem-vos. Alegrai-vos. Por quê, Paulo? Porque nós temos uma carreira para correr e já está bem pertinho a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um prêmio da vocação para a qual nós fomos chamados. O céu nos espera. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Você imagina Paulo falando isso? Quem conseguia ficar triste naquela prisão? Se Paulo entrasse hoje aqui e falasse, vocês são tudo um bando de frouxo mesmo. Vocês estão reclamando de viver nos Estados Unidos, sério? Sério mesmo? Reclamando de viver no melhor país do mundo. Ai, não consegui comprar um carro novo. Sério? Eu não conseguia ter nenhum jegue, gente. Você imagina a vergonha que nós passaríamos se Paulo entrasse nessa igreja? Cadeira estofada. Ar-condicionado está funcionando. O ar-condicionado aquele dia falhou. E eu vou aqui. Logicamente tem pessoas que... Nós temos grávidas, nós temos pessoas enfermas. É difícil para eles. Vou tirar eles fora. Mas quantos vieram me reclamar porque o ar-condicionado quebrou, irmãos? Misericórdia! Misericórdia! Vão se converter em nome de Jesus. Você sabia que em Jerusalém naquela época não tinha ar-condicionado, não? É? Aleluia! Glória a Deus! Jesus falou assim, não é mais compatível. Não é mais compatível. Agora, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Não se põe vinho novo em odres novos, ou melhor, mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus falou assim, ó, eu vim trazer um novo tempo. É uma nova aliança. E muitas coisas que a antiga aliança pregava já não são mais compatíveis. Preste atenção nisso. Ele falou assim, eu não posso ser apenas acrescentado àquilo que vocês já vivem. Eu não posso ser mais algo que vocês fazem durante a semana. Eu não posso ser acrescentado aos princípios e preceitos que vocês já trouxeram da antiga aliança. Porque se eu for acrescentar, ou se vocês apenas remendar o buraco da alma de vocês com esse novo tecido do Evangelho de Cristo, vai romper, não vai bater. Porque a lei diz que é pelos seus méritos, a nova aliança diz que é pela graça. A lei diz que você consegue se salvar por esforço. A graça diz que não adianta você ser bom. É Jesus quem nos salva mediante a fé. É a graça. Foi Ele quem foi digno. Então não adianta remendar aquilo que não é compatível. Nós fazemos muito isso. Como assim, pastor? Nós queremos acrescentar Jesus à vida que nós vivíamos. Mas o menos se Mateus falasse assim, Senhor, confio em Ti, entreguei minha vida para Ti, mas deixa eu voltar para a coletoria. Deixa eu continuar cobrando impostos. Não, eu vou cobrar menos, Senhor. Vou ser justo agora. Senhor, eu vim de uma... Irmãos, pastor Adaelton, eu vim de um peso religioso, de uma religiosidade muito grande, muito pesada. Às vezes eu falo as coisas para as pessoas e eles falam, pastor, como assim? Sério, era isso mesmo? Você vivia isso? Porque às vezes parece inacreditável. Eu não posso pegar o Jesus que eu conheço hoje, remendar ele naquilo que eu vivia antes. Não vai ser compatível. Vai romper, vai abrir um buraco maior ainda. Eu vou ficar mais vazio ainda. Eu preciso recusar, rejeitar tudo que eu aprendi, que eu vivia, e agora me revestir de Jesus. Só Jesus. Only Jesus, nothing else. Preste atenção, é só Jesus. Você não pode ser católico em Jesus. Você não pode ser budista em Jesus. Você não pode ser espírita em Jesus. Você não pode ser nem evangélico em Jesus. Você precisa ser Jesus e Jesus.
É só Jesus e a graça. Tem pessoas que se contentam por serem evangélicos também, achando que é porque você é evangélico que você vai ser salvo. Não é, é Jesus. Se você remendar Jesus a qualquer outra coisa, o tecido ele vai expandir, mas o velho não consegue mais expandir. Porque o novo determina o crescimento do velho. É o novo que determina o quanto nós vamos crescer. Eu vou chegar lá, peraí. Eu não posso pegar Jesus e falar assim, agora eu vou viver todas as leis e preceitos e rudimentos e usos e costumes que eu vivia na minha escravidão, mas agora eu conheço Jesus e vou trazer para... Não. Jesus falou, é incompatível. Tem que ser tudo novo. Paulo escrevendo Romanos capítulo 14, ele fala assim, revestivos-vos de Cristo. Revestivos de Cristo. Nós temos que nos revestir de Cristo e tirar toda a vestimenta antiga e velha, que já não consegue mais esticar, expandir, que não tem mais lugar para crescimento. Nós crescemos num ambiente que nós estávamos estagnados, não tinha mais lugar para crescimento. Jesus nos colocou num novo recipiente. E agora nós estamos começando a crescer, a expandir, a conhecer mais de Cristo. Não tem como nós vivemos o velho. Por quê? Porque se nós colocarmos no velho, ele não pode mais crescer, ele vai rasgar, ele vai quebrar. Então Jesus fez o quê? Eu não vou apenas colocar Jesus na antiga criatura. Eu estou fazendo uma nova criação. É uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, ele não remenda nada. Você não pode ter metade de Jesus e metade do mundo. Você não pode ter metade de Jesus e metade dos preceitos da religião. Você não pode, é Jesus ou nada. Tudo se faz novo. O Espírito Santo não habita dentro de quem não foi regenerado. Regenerado é o quê? Ser gerado de novo. O Espírito Santo não habita dentro de quem não se tornou uma nova criatura. Jesus falou, não adianta você remendar. Vai rasgar. Vai haver aqui um rompimento ainda maior. Ele fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? O que é um odre? Vamos lá. Misericórdia, Senhor. Um odre era couro de cabra ou de cabrito, novinho. Depois que eles matavam um animal, eles pegavam intacto o couro e faziam um odre. Faziam como se fosse esse vaso, mas de couro. Para armazenar ali vinho, perfumes também eram armazenados. E quando o vinho novo era colocado no odre, ele começava a fermentar dentro do odre. Só que o odre era novo, era elástico, ainda conseguia crescer. Então quando o vinho fermentava e causava pressão dentro do odre, o vinho começava a fermentar e o odre ia crescendo junto com a fermentação do vinho. Porque o que está dentro determina o crescimento, não é o que está fora. Não adianta você crescer fora se o de dentro não está crescendo. Não adianta você aparentar por fora aquilo que não está sendo feito por dentro. Não adianta uma falsa espiritualidade por fora se o Espírito não está sendo gerado. Ei, Jesus. Se o Espírito Santo não está trabalhando dentro de você e mudando dentro de você. É o vinho que determina o crescimento do odre. Quando o vinho fica velho, o odre já está todo esticado, frágil. Ele não tem mais lugar para crescimento. Jesus falou assim, não pode agora pegar um vinho novo e colocar no mesmo odre. O odre que recebeu a lei de Moisés já chegou ao seu limite de esticamento, de crescimento. Não tem mais como crescer para nenhum lado. Cumpriu o seu papel, segurou o vinho até aquele momento. Mas agora o vinho novo que Jesus estava trazendo, a nova revelação da graça, precisava ser colocada em odres novos. É por isso que Jesus fala que nós precisamos ser novas criaturas. Porque se ele colocar o vinho novo da graça, do evangelho do reino, dentro de nós, preste atenção, sem renovação do odre, o odre se rompe e o vinho é jogado fora. Os dois se perdem.
Ele primeiro, ele renova a gente, nos faz odres novos e depois ele deposita em nós o vinho novo. E assim como o vinho vai fermentando e o Espírito vai crescendo em nós e a revelação vai aumentando, nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo, nós vamos multiplicando, nós vamos aprendendo, nós vamos nos parecendo com Cristo, porque ainda há elasticidade, ainda há lugar para crescimento. Não adianta, irmãos, eu prego, meus pais se assistirem, misericórdia, perdão, eu prego para meus pais, sai desse sistema. Eu falo com eles, sai daí, corre desses sistemas. Mas filho, nós crescemos aqui. Eu oro a Deus, aí Deus me falou assim, enquanto o odre não for renovado, eu não posso colocar vinho novo. Se eles forem para outro ambiente, antes de serem renovados, eles vão morrer naquele ambiente e vão dar problema lá. Eles precisam ser renovados para receber vinho novo. Irmãos, não adianta você participar da Freedom com o coração em um lugar que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo aqui. Porque o odre é novo, o vinho é novo. E ele está falando aqui da nova aliança, eu entendo. A nova aliança é graça, amor, alegria, favor, é Cristo. A antiga aliança é cumprir mandamentos para não ser morto. Jesus fala para eles, vai rasgar, vai causar um buraco maior, ou o odre vai quebrar. É um ou outro, não tem como você ter os dois. Quando nós viemos a Jesus verdadeiramente, não podemos misturar os dois. Jesus precisa se tornar tudo em nós, tudo em todos. Ele se torna plenitude. É por isso que eu falei que em todas as mesas que nós sentamos, ele se torna o centro. Então, Jesus está querendo nos renovar para colocar vinho novo em nós. Mas se nós não estivermos abertos a essa renovação, se nós não estivermos abertos a nos tornarmos odres novos, e isso muitas vezes figuramente nós podemos usar para a nossa mente. Se a nossa mente não se renovar, como Paulo falou, pela transformação da mente há uma renovação, nós não podemos receber novas revelações de Cristo. A revelação vem de acordo com a renovação. Você entendeu o que eu falei agora? A revelação vem de acordo com a renovação. Primeiro ele renova para depois ele revelar. Fica de pé, por favor. Estou terminando. Mais uma meia hora. Não, obrigado. Quando o vinho novo é colocado, a expansão do odre, então começa. Aí começa uma revelação, uma contemplação, uma fermentação do Espírito, um expandir do Espírito. Você está sentindo a fermentação do Espírito dentro de você? Você tem sentido uma fermentação? Eu quero recomendar você a deixar Deus renovar o odre, porque senão quebra. Você está sentindo Deus renovar algo? Agora, eu acho interessante um detalhe que Lucas coloca na mesma história de Lucas, capítulo 5. Eu vou explicar para você. E essa me deixou com a pulga atrás da orelha por muito tempo. Lucas capítulo 5, na mesma história, o último versículo, 39, ele vai falar assim. Eu vou ler para você do 30, na verdade eu coloco aí do 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Agora preste atenção nisso. Olha o que Lucas escreve. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Sabe o que Lucas está dizendo? Tem pessoas que vão beber o vinho novo, existem pessoas que vão beber a nova revelação, vão experimentar a graça, mas ainda vão achar que o vinho velho é melhor. Vão preferir viver na lei, vão preferir viver preceitos, porque o vinho velho é cômodo. Essa palavra aqui, excelente, vem da palavra Krestos, que significa é mais agradável, é mais fácil de viver. Tem pessoas que vivem o evangelho da graça, mas creem que, e não se acostumam porque creem que a lei é mais fácil de viver. É mais agradável.
Porque a carne sempre prefere o vinho velho. Aquele que causa em nós um desejo pelo vinho novo é o Espírito Santo. A nossa carne sempre vai desejar o vinho velho. Ele é mais cômodo, mais agradável, mais fácil de viver. A nossa carne vai querer que alguém sempre esteja dizendo para ela: faz isso, faz isso, faz isso, não faz isso, não faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, não faz isso. Ele quer direções. O Espírito é quem produz em nós a fome pelo vinho novo. É por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo muda o nosso paladar, para nós, quando degustarmos do vinho novo, ele esteja muito melhor que o vinho velho. Pastor, e como que acontece isso? Só pode acontecer isso quando Jesus é quem produz o vinho. Naquele casamento, já tinham servido todo o vinho, o bom, o ruim, o velho, o antigo, mas faltou vinho. E a mamãe de Jesus falou: leva para ele aqui, ó, esses vasos de água e faz tudo o que ele quiser. Ele falou: vai lá e serve para o mestre de sala. Quando o mestre de sala tomou o vinho, ele olhou para o noivo e falou: o que você fez, Fernando? Normalmente serve primeiro o vinho bom e depois o ruim no final. Mas você guardou o melhor para o final. Porque todo vinho que Jesus produz ou transforma sempre vai ser melhor. Agora precisa haver uma quebra do domínio da carne sobre a nossa vida, porque a carne quer o velho, e deixar o Espírito produzir em nós uma fome pelo novo. Ninguém consegue viver o novo sem a atuação do Espírito Santo dentro dele. Vou trazer para Freedom agora. Muitos de nós estamos até na Freedom bebendo de vinho velho e dizendo: não, esse aqui é melhor, esse é mais excelente. Nós estamos na Freedom vivendo de religiosidade, religião pura, dizendo: não, mas a religião vai me salvar, a religião vai conseguir me fazer chegar no céu. Irmãos, eu tenho uma notícia para você. Paulo escreveu aos Gálatas e falou: ó insensato Gálatas, como que vocês já voltaram para trás da revelação? Não tem mais como nós vivemos lei e sermos salvos. A lei veio apenas mostrar que nós não conseguíamos ser salvos. A força do pecado é a lei. Nós não somos salvos por lei, não somos salvos por vinho velho. Nós somos salvos quando somos transformados pelo Espírito em odres novos, e agora bebemos vinho novo. E ele começa a fermentar em nós o Evangelho da graça de Cristo. O que isso vai causar, pastor? Vai causar em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de humildade, de arrependimento, de reconhecimento que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. O Espírito Santo vai produzir isso. Vai tirar os pesos de cima dos nossos ombros, porque a lei fala que eu preciso performar. A graça me fala que Ele já fez tudo o que era necessário. Vai tirar o peso de cima dos seus ombros para dizer: você é sim digno de se assentar nessa mesa, porque Ele já pagou o preço pelos seus pecados. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.